A maioria dos brasileiros não dispensa um bom momento de prazer, vai. Inclusive, os homens estão muito mais atenciosos, demonstrando mais preocupação em satisfazer as suas bonitinhas. Será que isso é coisa de povo latino? Em que posição será que nós estamos perante o mundo? E quem nos informa ainda mais sobre o sexo e sua relação com os brasileiros é a psiquiatra e sexóloga Carmita Ábido. Você está muito bonitinha hoje, está bem, meu amor? Obrigado por ter vindo, Carmita. Tudo bom? Estou na sua casa, como você sabe, né? Com certeza. Obrigado por ter vindo, querida. Muito obrigada pelo convite. Por favor. Carmita, essa história que o Brasil é considerado um dos países mais ativos sexualmente, não sei se isso é mito ou se é verdade, mas num ranking mundial, você tem ideia em que posição que a gente está, não? Pois é, no ranking mundial, segundo as pesquisas, nós estamos no segundo lugar. Nós estamos perdendo para a Grécia. Grécia, eu falei disso, era a Grécia. E aí você vê, né, dois países com uma situação econômica bastante complicada, parece que o pessoal compensa. Tá boa essa, muito não bom. É? Perdemos para eles, mas de pouquinho. Tá. Não tinha umas fotos a mostrar aí, Tatá? Não, né? Só está aqui na ficha. Aí, ó. Isso aqui a gente pode ver aqui, pode ver ali. Vamos tá ali. Bom, aí, tá. Então, essa amostra e metodologia... Nós acabamos de lançar essa pesquisa, Rony, acabou de ser divulgado o mosaico número 2, que é uma pesquisa com 3.000 brasileiros de várias capitais. Em 7 regiões metropolitanas, né? E aí nós tivemos homens e mulheres de 18 a 70 anos que participaram desse levantamento, que é uma atualização sobre o comportamento sexual no Brasil, né? Então, esse mosaico 2.0 e foi feito através da internet, não foi cara a cara, porque assim é uma metodologia em que as pessoas não se identificam e ficam bastante à vontade para falar exatamente. Eu estou vendo ali que a confiabilidade é de 95%. 95%, né? É uma boa confiabilidade. Bom, isso significa que o brasileiro sente muito desejo sexual? Sei lá. O brasileiro é um dos povos mais prestigiados nesse sentido, né? Todo mundo nos considera muito resolvidos sexualmente, mas na verdade a gente não tem números melhores do que os outros povos em termos de dificuldades sexuais, né? Gente, bom, na verdade, o que dizem que existe em relação ao Brasil, quer dizer, esse interesse pelo sexo aqui com nós outros brasileiros, seria motivado por quê? Pelo clima? A clima, a cultura. Nós somos num clima tropical, todo mundo fica muito à vontade, a facilidade do contato é muito grande, nós temos muita facilidade na proximidade, assim, de tocar alguém, de nos aproximarmos, e cada vez mais nós vamos estimulando aquilo que pensam sobre nós a respeito da nossa facilidade, que não é tão grande a partir do momento em que ficamos a sós com alguém. Aí vão aparecer algumas dificuldades, como falhas de ereção, a ejaculação precoce, a falta de desejo na mulher, especialmente a partir de uma certa idade. Isso é natural, a falta de desejo ir diminuindo com a idade, tanto para homens quanto para mulheres, mas há aquelas pessoas que ficam completamente sem nenhum interesse sexual, aí então motivado, geralmente, esse desinteresse por questões de saúde ou questões de relacionamento, né? Agora, vamos entender que 90% aqui, né? Sem dúvida. Sem dúvida, né? Agora, a gente pode dizer que o homem sente mais desejo que a mulher, ou é um mito isso também, é uma falácia? A pesquisa mostrou que o nível de mulheres que vão perdendo desejo ao longo da vida é muito maior. Vamos dizer assim, se a gente tem com 70 anos de idade 80% dos homens interessados ainda em sexo, já temos metade só das mulheres que preservam a atividade sexual depois da menopausa. Aos 60 anos, as mulheres ou enviuvaram, ou estão separadas, e elas raramente querem retomar a vida sexual quando perdem, numa idade mais avançada, o seu parceiro habitual. Essa história da reposição hormonal, por exemplo?
A reposição hormonal é muito importante para manter o aparelho genital, né, apto para o sexo, além da saúde dos ossos, dos músculos, da cognição da mulher. É muito interessante que ela pense sobre isso, e a lubrificação vaginal. Sim. Mas a motivação para o sexo é dada pela testosterona, que ainda é vamos dizer assim, uma situação uma condição pouco resolvida, ainda não se chegou a um consenso sobre se a mulher deve ou não se utilizar desse recurso no sentido apenas de melhorar a sua performance sexual, que pode parecer apenas para quem não está com esse problema, mas para quem está, realmente é bem difícil. Mas não tem essa multiplicidade aí de hormonal, quando se faz a reposição, entra testosterona também, não entra tudo? Na verdade, a reposição, ela é de estrogênio, é de um hormônio exclusivamente feminino, né? Mas que é necessário ela estar fazendo a reposição hormonal com estrogênio para poder usar testosterona. Por exemplo, uma mulher que retirou os 2 ovários. Entendi. Aí no Brasil ela tem sim aprovação para fazer uso da testosterona. Essa história de que, bom, cada um fala uma coisa, mas eu tenho um número aqui, 1, 2, 3, 5, 14, nenhuma. Camita, quantas vezes por semana os brasileiros fazem sexo? Não sei se tem um. Então, os brasileiros fazem uma média de 2 a 3, média, né? Gostariam de fazer o dobro. As mulheres estão mais para 2, os homens estão mais para 3, porque, na verdade, os casais homossexuais masculinos têm uma vida sexual mais ativa que os heterossexuais, também porque o homem permanece ativo sexualmente mais tempo do que a mulher, e a média masculina acaba sendo um pouquinho mais alta. Agora, o que limita nos jovens de fazerem sexo todos os dias é que eles não têm a privacidade para isso quando são mais jovens. Entendo. Quando se passam a estabelecer uma união estável, aí a vida sexual toma um ritmo bastante interessante em termos de frequência, 2, 3, 4 por semana. Mas conforme a idade vai avançando, a frequência vai diminuindo. Claro. Bom, apesar de tudo isso, o brasileiro se diz muito insatisfeito. Você comentou isso no começo. Nesse quesito, por quê? Porque várias situações acabam complicando a vida sexual, especialmente depois de uma certa idade. Nos mais jovens, questões de ordem emocional, como você bem lembrou agora há pouco, e nas pessoas que começam a envelhecer sem saúde, o sexo é um excelente indicador de que a saúde não vai bem. Tanto a saúde emocional, psíquica, então casos de depressão, ansiedade, estresse, tudo isso afeta a vida sexual. E também para aqueles que estão vivendo com hipertensão, diabetes, os homens, né, doenças coronarianas, doenças da próstata, e as mulheres, especialmente disfunções hormonais, e também diabetes e hipertensão, ou os medicamentos utilizados para essas doenças podem levar a um prejuízo na atividade sexual. Então é interessante, quando o sexo não estiver bem, e buscar uma consulta médica para ver o que está acontecendo. E também se está usando um medicamento, às vezes um hipertenso para de usar o medicamento que é vital para ele, porque está prejudicando a vida sexual. Quando ele poderia conversar com o seu médico e trocar por um outro. Sim, claro, claro. É muito importante que ele fale sobre isso, que ele não tenha constrangimento e que o médico esteja preparado, como cada vez mais ele se prepara para atender essas questões que são muito frequentes. Muitas mulheres se queixam da falta de libido, né? Em alguma fase da vida, como você falou, isso naturalmente deve acontecer. Agora, o que me deixou muito alarmado é que muitos homens também sentiram isso. A falta de libido acontece, ela é reversível? Então, nós temos assim uma síndrome chamada deficiência androgênica do envelhecimento masculino, que atinge hoje no Brasil algo como 10 a 15% dos homens acima dos 60 anos. E tem a ver com a diabetes, a obesidade, tem a ver também com a pressão alta. Essas 3 condições, quando se somam, vão levando a uma perda de testosterona, além daquela que seria natural, que é 1% a menos de testosterona ao ano,
a partir da 4ª década da vida. Isso é natural para todo homem, mas essa perda é tão suave que não prejudica o desejo, nem todas as outras condições. Mas se ele perde muito mais do que isso, ele passa a ter quase que aquilo que é uma menopausa masculina, então aquilo que muita gente erroneamente chama de andropausa. Não existe isso. Não existe quando ele é saudável. Ele começa a ter, quando não saudável, quando perde muita testosterona, sudorese, ele fica à noite muito cansado, os ossos ficam mais fracos, a musculatura debilitada, ele passa a ficar esquecido, o humor fica também prejudicado e ele passa a ter falhas de ereção, que não vão resolver com os medicamentos que apenas promovem a ereção, porque o problema é anterior. Se ele não tiver desejo... Bem colocado isso, Carmita, legal. Isso, legal. Porque se não tiver desejo, não adianta nada. Não adianta tomar um medicamento que faz apenas haver ereção. Então ele vai falar, poxa, mas nem está resolvendo... Nem tomando trovão azul lá. É, e na verdade o que ele precisa é simplesmente de adaptar os seus níveis de testosterona, aquilo que seria compatível com a idade. E isso sim, no Brasil está bastante já regulamentado, é aprovado pela Anvisa esse uso pelos homens e essa reposição deve ser feita para melhor qualidade de vida, não só sexual, de vida em geral. Sem dúvida nenhuma. Mas com as bonitinhas também acontece isso? Às vezes essas mulheres acabam perdendo mais testosterona e acabam também se ressentindo e, antes de mais nada, ela precisa fazer uma reposição estrogênica, o que muita mulher já não aceita, porque considera que isso pode prejudicar. Câncer, não sei o quê. Então, sem nem sequer fazer a reposição estrogênica, não poderá fazer uso da testosterona. Tão simples, é matemática de comprar banana na feira. Presta atenção, eu estou falando com a médica, não é? Mas como leigo, se está faltando alguma coisa... E você está tomando aquilo que falta, que mal pode trazer isso? E aí, claro, tem que fazer um acompanhamento, tem que estar sempre, né, verificando caso a caso. Não estamos dizendo que indiscriminadamente, como hoje a gente assiste muito jovem usar testosterona nas academias para bombar. Isto não estamos falando nesse caso, né? Estamos falando de pessoas que necessitam repor aquilo que a idade acabou. Corretíssimo. Agora, pelo que eu pude entender, Camila, e você é uma profissional dessa área e competente até o último nível, eu achei que sexo é vida. É vida, ou pelo menos é um parâmetro para dizer o quanto que a sua vida está sendo boa ou não. Você disse uma vez aqui mesmo para mim que o bom humor vem quando está bem resolvido sexualmente. Tem outros benefícios? Tem sim. Sabe que até as células cerebrais se reconstituem através de uma atividade sexual satisfatória, aquilo que a gente chama de neurogênese. Hoje já se sabe que o sexo é responsável pela melhoria da atividade cerebral, desde que ele seja feito com satisfação, com o prazer pelos envolvidos naquele ato. É possível ter uma vida saudável sem sexo? Hoje se considera, e nessa pesquisa Mosaic 2.0, nós percebemos que 2% dos homens e 7% das mulheres no Brasil vivem sem sexo e muito bem. Não pensam no assunto e não se ressentem em nenhum momento de não terem essa atividade. E hoje a gente sabe também, para que se considere uma pessoa tendo uma disfunção sexual, uma necessidade, portanto, de ter um especialista cuidando, a falta de sexo tem que fazer com que ela se sinta assim, desadaptada, sofrendo por conta dessa condição. Se não há sofrimento, se não há queixa, se ela vive muito bem, não seremos nós que vamos intervir. Sem dúvida. Camita, meu amor, muito obrigado mais uma vez por ter vindo. Eu é que agradeço o seu convite. Se você me permitir, eu deixo o número do Hospital das Clínicas, do Instituto de Psiquiatria. Claro, imagina. O programa de estudos em sexualidade, que tem um atendimento gratuito para quem tiver interesse e basta ligar. Olha, gratuito. Anota, faz favor, bonitinho. Você também, bonitão. Qual é o número, Camita? 2661-6982. 6982 aqui em São Paulo. Obrigado, meu amor. Eu é que agradeço. Camita Ábido, essa impecável
psiquiatra, sexóloga, sabe tudo e mais alguma coisa e sempre vem aqui nos dar aulas. Eu é que agradeço o convite e parabéns. Está muito tempo que você está sem vir aqui ao programa, viu? Vamos. Obrigado, meu amor. Muito obrigada.